Aqui, uma leitura guiada. Guiada, vamos dizer, com base no nível de dificuldade, né? Graded readers, é isso que eles fazem. Então, vamos dizer aqui, leituras, traduziria aqui como leituras pesadas? Não pega bem, né? Leituras por nível de dificuldade. Ai, ai, inglês é tão mais econômico. Enfim, você usa então, seja a gramática do Mounts, seja algum outro professor particular, como o cara do Master Greek, e eles provavelmente vão dar a opinião deles sobre por onde começar, qual leitura é mais fácil, quais passagens da Bíblia são mais simples no grego. E aí, as opiniões variam, claro. Alguns deles dizem que seria bem legal começar com 1 João, e aí eles vão colocando inclusive as porções dentro de cada capítulo, eles nem falam, olha, começa por esse livro, ou começa por esse autor, ou começa por esse capítulo. Não, eles falam, olha, dentro desse capítulo você vê os versículos tais, tais e tais. Dentro do próximo, tais, tais e tais. Então, aqui você tem o exemplo de uma leitura por nível de dificuldade, começando em 1 João e terminando lá num apócrifo, inclusive, de Daquê, inclusive passando pela Septuaginta, olha só que legal. O Biblingo faz algo diferente. Como ele começa já a te dar vocabulários mais regulares e um pouco mais fáceis de deduzir, ele vai marcar vários livros da Bíblia segundo aquilo que você já aprendeu no app. É bem legal, porque ele sabe o quanto você já aprendeu. Então, com base no que você demonstrou aprender no app, ele marca para você o local do capítulo de determinada passagem e te mostra, olha, você sabe 90% dessa passagem, 50%. No caso aqui, ó, segundo a João, estava marcando que eu sabia 93% desse vocabulário na época. Já a terceira João, nem tanto, ainda me faltava um pouquinho. Filemon, eu ainda precisar aprender 50% a mais, praticamente. Então, formas, né, de se pesar. E o curso do Master Greek, ele começa sugerindo livros mais fáceis e mais difíceis. A recomendação é que a pessoa começasse por Efésios. Depois de Efésios, que a pessoa fosse para 2 Pedro. Então, depois fosse para Marcos. Que é interessante, né? Eu já vi pessoas indicando comece por João, comece pelo Evangelho de João, pelas cartas. Marcos, sim, geralmente é um dos primeiros, mas e de Efésios para 2 Pedro eu nunca tinha visto, então achei interessante. Subjetivo, talvez, talvez não seja tão subjetivo assim, acho que vai depender, não sei, às vezes até de preferência, você quer saber com determinado estilo, mas no frigir dos ovos você pode pegar aqui e deduzir, olha, eu talvez não devesse olhar para Apocalipse 5 tão cedo, talvez não devesse olhar para o capítulo 17 de João tão cedo, talvez eu não devesse olhar para Marcos tão cedo. Então, isso pelo menos ajuda a eliminar algumas partes da Bíblia que podem ser um tanto difíceis para você no começo. Então, evitando aí, né, Lucas Atos, evitando Hebreus e porções um pouco mais literárias que se chamam, né, do grego, pode te ajudar a não desanimar tanto. Então, começar seja por 1 João, seja por Efésios, né, é uma boa pedida. Então não se preocupem assim em saber exatamente qual é o verso da Bíblia mais fácil de se aprender, ou qual é o livro necessariamente mais simples, que pode ser subjetivo, mas não tão subjetivo assim. Então aprenda um pouco aí com a experiência do pessoal e trace mais ou menos um plano para você. Começando, eu recomendaria sim começar por João, e ficar ali pela carta de Efésios, não passar muito de Marcos, mas enfim, começa com João, vocabulário joanino, a sintaxe dele é bem direta, né? E depois passe para outras. Então, colocando aqui leituras por
Duas por nível de dificuldade. Beleza.